Oi pessoal, eu sou a Tânia do canal Capa e Conteúdo. Hoje eu venho trazer para vocês o livro Homo Deus, de Yuval Noah Harari. Homo Deus é a continuação de Homo Sapiens. Homo Sapiens, eu já tenho livro aqui no canal, já li ele, já resenhei. E assim, o Yuval, ele tá muito em moda ultimamente, né? Grandes pensadores, grandes líderes mundiais estão até pedindo orientação dele a respeito de como conduzir o país, como conduzir a lógica de onde eles estão atuando, né? Então, o doutor Harari, ele é professor lá em Jerusalém, Universidade de Jerusalém, também já estudou em Oxford, na Inglaterra, então é um homem que está sendo muito bem estudado, muito bem divulgado, um cientista, historiador e praticamente um futurólogo. Esse livro, Homo Deus, ele parte do princípio do que vai acontecer no futuro com o ser humano, né? Diferente de Homo Sapiens, que falou muito sobre passado e jogou um pouco do que o atual sistema do que está acontecendo com os sapiens, com o ser humano. Então ele buscou todo o conhecimento, todo o início da história do homem na Terra até os tempos atuais. Já o Homo Deus é um exercício de futurologia, o que eu poderia dizer. Muitos acham que não é verdade, que não é uma futurologia, é adivinhar o que vai acontecer no futuro. Ele se baseia muito em estudos atuais, em estudos futuros também que podem acontecer, para poder fechar uma noção do que vai acontecer no futuro em relação ao ser humano, em relação ao globo, à Terra no futuro, né? Ele diz assim que o ser humano ele tá mais, vamos dizer, de boa ultimamente. Por quê? Porque antigamente o mundo era assolado por pestes, por guerras, por fome. E hoje em dia isso não acontece em massa como acontecia antigamente. Não existe grandes guerras mundiais mais, não existe grandes pestes assim, tipo peste negra que assolou metade da humanidade no mundo, né? E também não existe grandes fomes. Há quem não concorde, porque tem regiões ainda no planeta que a comida a escassez de comida é gigante, né? Tem populações que ficam semanas sem comer nada, falta de água e tudo mais. Mas ele diz que num contexto global, no contexto mundial, a humanidade não se preocupa mais com esses três problemas que poderiam assolar o ser humano da face da Terra, né? Então, atualmente, o ser humano busca a felicidade, a vida eterna, não quer mais morrer, não quer mais ficar doente, né? E gostaria de ser um ser superior, quase um Deus, ter domínio total das coisas que acontecem na vida, na própria vida. Então, a humanidade busca esses três objetivos futuros. E como conseguir isso, né? Harari não diz assim que o ser humano vai ser imortal. Ele diz que ele pode ser amortal. Imortal é quando a pessoa não morre de jeito nenhum, né? Você dá um tiro, cai do precipício, cai de uma ponte e não morre. Não, vai morrer. Mas assim, ele quer dizer que o ser humano pode se tornar um ser com uma longevidade muito maior. Por quê? Pelos estudos biológicos, pelos estudos de nanotecnologia, pela robótica. Você pode substituir várias peças que estão com problemas por peças robóticas no futuro. Então, é um exercício de futurologia, eu digo isso aqui, apesar de poucas pessoas acreditarem que ele queira dizer isso, que ele queira prever o futuro. Por quê? Porque ele usa bases científicas, estudos científicos, estudos de laboratório, estudos empíricos para poder provar que o futuro do ser humano pode ser isso, um ser humano amortal, um ser humano quase um Deus e um ser humano que vive feliz, que a ideia do ser humano é buscar a felicidade eterna, né?
E isso aí pode ser conseguido, a felicidade eterna, segundo diz no livro, através de medicamentos. Se não conseguir de forma natural, através de medicamentos. Então eu fico pensando assim, será que a gente vai virar robôs viciados em drogas? Nano seres com nanotecnologia dentro do corpo, que seremos amortais? Imagina, gente, a gente pode até pensar numa coisa assim. Imagina um ser como Hitler será mortal, viver 300, 400 anos. Então é uma coisa para se pensar, se realmente o ser humano é válido para o ser humano, sendo como ele é atualmente, ser uma pessoa amortal. Imagina uma pessoa bem ruim que passou na sua vida, essa pessoa nunca morrer, essa pessoa viver eternamente fazendo coisas, atrocidades na sua vida ou na vida das pessoas que passarem pelo caminho dele, né, ou dela. Então, uma coisa para se pensar, são vários estudos que ele até dá muitos exemplos, chega até a ser repetitivo, de tantos exemplos que ele dá, que parece que ele está enchendo linguiça no livro, mas não, ele quer se basear de forma robusta, para que todas as previsões que ele tenta dar no livro sejam uma coisa palatável, uma coisa entendida pelos leitores, que ele me lembra muito, como eu já disse no outro vídeo do Homo Sapiens, me lembra muito o Carl Sagan, como Carl Sagan lê, né, como Carl Sagan escrevia os seus livros. A gente lê as obras de Carl Sagan, lembra muito, porque ele parece que bebeu da mesma fonte lá dos livros do Carl Sagan, né, o Dr. Harari. Mas, enfim, é um futuro até que sombrio, um futuro onde haverá o dataísmo, que serão os algoritmos que vão dominar tudo aquilo que se passa na Terra. Por exemplo, o quanto vai gastar de alimento em tal país, em tal dia, em tal mês, quanto as pessoas vão gostar daquele produto, quanto vai ser possível fornecer de medicação para aquela pessoa, os poucos medicamentos que vão ser usados, porque afinal ele prevê que nós seremos quase indestrutíveis, que vai ser superado todas os vírus, as bactérias, a gente vai se tornar quase imune a tudo isso no futuro. E assim, como que a gente pode prever uma coisa dessa, né? Porque o dataísmo, segundo ele diz no livro, vai ser tudo em função de algoritmos. Então, diz que uma planta é um algoritmo, um ser vivo qualquer é um algoritmo, um rato é um algoritmo, tudo rege em termos de algoritmo, que é uma coisa que funciona através de dados, através de uma lógica, e essa lógica é a lógica algorítmica. Então, assim, gente, o livro é muito interessante, apesar dele ser meio cansativo, porque quem já leu o Homo Sapiens, parece que é uma coisa meio repetitiva de Homo Sapiens. Mas, assim, se você for pensar bem, não é repetitivo, não. É um futuro até meio sombrio, um futuro que poucos chegarão até lá, porque eu acho que para a pessoa sair de uma pobreza extrema para ser uma pessoa amortal, vai ter que ter muito dinheiro para isso acontecer, não é? E sem falar assim das máquinas tomando conta de tudo, dos robôs cuidando da sua vida, se intrometendo na sua vida. Então, até um corretor ortográfico que tem no nosso celular, por exemplo, incomoda a gente quer escrever uma palavra, ele vai e põe outra. Imagine um robô falando quem que você tem que namorar, quem que você tem que casar, o que você deve comer naquele dia, porque você tem tais taxas baixas de tal mineral no seu corpo. Não, você vai ter que comer tal coisa, ele só te traz aquilo para você comer. Então, eu imagino uma situação assim, uma situação quase incontrolável. Porque se você não controla a sua própria vida, uma máquina precisa controlar a sua vida, ou você tem uma máquina dentro de você te controlando, eu acho um futuro muito tenebroso. Mas, enfim, ele dá muitas saídas aqui, muitas entradas, muita coisa para pensar, muita coisa para a gente refletir em
o que o ser humano realmente busca, onde que a gente vai chegar e será que a Terra vai ter sustentabilidade o suficiente para aguentar uma raça quase amortal? Será? Será que chegaremos lá? Enfim, é um livro intrigante. Se você gostou do vídeo, dê o seu joinha, compartilha, se assine no canal, escreva para mim, dê sugestões de livros que vocês queiram que eu leia, que eu resenhe, que conforme vou tendo tempo, eu vou postando no canal, tá bom? Muito obrigada por ter assistido, beijos e até!